Os seus retornos, eles vêm dos seus investimentos? Você acredita nessa frase que a gente precisa investir para colher os frutos que a gente tanto espera? Como é importante você parar para pensar nisso. Quantos profissionais passam uma vida inteira, né, sem investir em nada e sonhando em colher, né, os frutos lá na frente? Mas sem investimento você não vai conseguir mudar a sua carreira. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você que é odontopediatra, você que ama atender crianças, você que quer dar um jeito de virar o jogo do seu consultório, para você sair da mesmice que tantas pessoas estão aí nos consultórios sem conseguir fazer parte dessa população tão pequena, desse percentil tão pequeno de 3% de dentistas no Brasil que realmente são reconhecidos e que têm um ganho financeiro, um retorno financeiro excelente no consultório. E também tem o sonho de atender somente crianças, né? Somente pacientes particulares e da odontopediatria. Fique comigo aqui agora, porque nós vamos conversar sobre isso, sobre investimento que tem a ver com a sua própria colheita e com o seu retorno no consultório. Bom, e o que é investimento para você? Investimento para você é o quê? Você acredita na palavra investimento? Eu coloquei aqui um roteiro bem legal, e a primeira coisa que eu vou falar é sobre investimento, né? Você pode aplicar um dinheiro em algum local para ter um retorno financeiro, né? Muitas pessoas aplicam dinheiro aí hoje. Muitos dentistas, odontopediatras já têm um ganho bom no consultório, já aplicam dinheiro. Mas para que você possa realizar esse sonho de aplicar dinheiro para ter um retorno financeiro, você precisa fazer com que o seu consultório se transforme naquela máquina correta para você ter um retorno financeiro. E, consequentemente, ter também um reconhecimento como profissional, ser realizada como pessoa, né? O sucesso, ele não diz só em ganhar dinheiro, mas a gente ser reconhecido pelo bom trabalho que a gente tanto esmera em fazer no consultório. Então, a gente precisa aprender a fazer com que o consultório, o nosso consultório, ele seja lucrativo. Porque de nada adianta, eu fico pensando, eu, Tia Bela, acordar, né, todos os dias e trabalhar, não pensar em investimento que vão me trazer os retornos para que o meu consultório seja lucrativo. Afinal de contas, você tem conta para pagar. Afinal de contas, eu tenho os meus boletos para pagar. E a gente chega no final do mês e a gente precisa dar conta de todos os nossos boletos, né? Para que a gente possa ter um resultado bom na vida. Então, é importante você parar um pouquinho para pensar o que você tem feito de investimento no seu consultório, né? Talvez você está investindo aí só em comprar $1, colocar debaixo do seu colchão, mas como é importante você ter uma visão muito maior do que isso. Por quê? O seu consultório ele foi feito para ser lucrativo. Né? A odontopediatria que você pode fazer no seu consultório, ela existe. É uma odontopediatria lucrativa, assim como eu tenho. Né? A gente escuta muitas vezes alguns profissionais falarem que odontopediatria não dá dinheiro, e é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, isso vai muito do que eu tenho feito, né? O que eu tenho investido no meu consultório para que eu possa ter o retorno que eu tanto espero. E a gente pode também aplicar o tempo, né? Eu posso tanto aplicar dinheiro, como eu posso também aplicar o meu tempo. Né? E tempo eu posso aplicar em várias coisas. Eu posso aplicar o meu tempo dedicado à minha mãe, posso aplicar meu tempo dedicado a meu esposo, a meus filhos, posso dedicar um tempo também ao meu consultório, pensando nas estratégias assertivas dos investimentos corretos que eu vou fazer para ter uma boa colheita. Né? Isso é importante. Então, o tempo, ele é fundamental para que você possa construir no seu consultório algo de valor. Eu tenho um grande amigo que é padre, que fala muito que o tempo que a gente dedica a alguma coisa, ele está diretamente proporcional à importância que aquela coisa tem para mim. Então, eu percebo que se eu sou uma profissional que invisto meu tempo pensando no que eu posso fazer para melhorar o meu consultório, né, gastar tempo, estratégias, lendo livros de marketing, lendo livros, nós vamos conversar isso também, para agregar valor à minha técnica, ao meu conhecimento científico que gera autoridade. Então, a partir do momento que eu determino que eu vou gastar tempo, né, para poder descobrir o que vai fazer o meu consultório mudar e ser lucrativo, é um investimento excelente,
né? E as pessoas esquecem e acham que investir, muitas vezes, está relacionado somente com dinheiro, né? Que eu preciso tirar um dinheiro do bolso para investir em alguma coisa para que o meu consultório dê certo. Então, eu falo que o tempo é fundamental que você acredite, que você dedicar um tempo para fazer uma leitura de como está o seu consultório, isso vai facilitar o seu caminho para que você possa descobrir os pontos corretos que você tem que atuar no seu consultório para melhorar a lucratividade do seu consultório. E não foi diferente comigo. Quem conhece a minha história, quem me segue nas redes sociais, sabe, né, da minha mudança de vida, do meu consultório. Eu fui uma profissional que até os 25 anos de formada, eu valorizei, e sei que eu errei, né, por isso que eu estou aqui para te ajudar, de um modo grandioso, né, a relação dentista-convênio, e eu fui me mergulhando nesse mundo do convênio, que não leva a nada, né, e você que às vezes aí tem um ano de formado, 2, 10, 15, e está também às vezes mergulhado nesse mundo do convênio, é uma coisa que me fez realmente refletir muito. Então eu tive que gastar, investir o meu tempo pensando no que eu estava alcançando verdadeiramente, me dedicando tanto a esses convênios que só roubam, né, o nosso tempo, roubam a nossa força, nosso vigor, né, porque os pacientes, de uma forma em geral, eles têm que ser atendidos 3, 4 por hora, então demanda uma energia muito grande do profissional no consultório. Então eu precisei enxergar isso, né, para poder criar as estratégias assertivas e construir o meu protocolo Encantamento Tiabella, que fez com que eu mudasse completamente a minha visão de onde eu teria que fazer os investimentos para que eu realmente deslanchasse a minha carreira, passasse a ter pacientes somente particulares, agenda lotada para 6 meses para frente, com mês a mês, tendo pacientes com lista de espera que querem consultar comigo no mês atual eu não tenho horário. Então, isso tudo demandou um investimento também de tempo, parar, refletir, pensar, observar muitas vezes as zonas de conforto das quais a gente muitas vezes permanece por muito tempo, porque é confortável, né? Depois a gente vai ver que não era confortável. Lá na frente a gente observa que quando a gente tomou coragem, a gente saiu dessa zona de conforto, como fez total diferença nos frutos. Então, a gente precisa muito pensar na importância que você dá para o tempo que você gasta analisando a sua lucratividade do seu consultório. Então, pensando nisso, nós que somos odontopediatras, dentistas, enfim, que fizemos odontologia, a gente investe desde a época que eu quis fazer odontologia. Então, eu investi no cursinho, eu investi na faculdade, na compra dos materiais, né? A gente faz um investimento bem lá atrás, muito antes da gente já estar tendo algum lucro no consultório. Né? Muitas vezes esse investimento de faculdade, tudo, a maior parte das vezes, ou é por faculdade federal, ou a pessoa também tem algum familiar, pai, mãe, enfim, que banca essa faculdade. Mas esse investimento, ele já existe. Então é preciso que você entenda a importância de saber que o investimento, ele já faz parte da sua vida profissional desde antes de você entrar na faculdade de odontologia. E ele tem que permanecer. Né? O dentista que não observa a importância do investimento no consultório são dentistas que paralisam no tempo. São pessoas que formam e permanecem da maneira... São profissionais engessados, né? Eles formam de uma maneira e continuam pensando sempre pequeno, sem investir, tá bom, né? Ganho X, pago X menos 2 de conta, sobra só 2, ou às vezes tem mês que não sobra 2, X a X... Tem mês que dá prejuízo, enfim. Isso é um pensamento medíocre. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu quero te ajudar a encurtar o seu caminho. Então, você precisa entronizar na sua mente que o investimento ele tem que fazer parte de todos os anos da sua carreira profissional. Porque a própria dinamicidade da vida, né, as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, o que nos conecta com os nossos pacientes muda, está sempre mudando aquilo que nos conecta
com as pessoas, a forma, a ponte, né? A conexão, muitas vezes, ela é, como se diz, né? É uma conexão que ela precisa existir, né? Ela sempre tem que existir. Mas a maneira com que eu me conecto com as pessoas, hoje existem várias maneiras de se conectar com novos pacientes que não existiam na época que eu me formei, né? Não existia nenhuma rede social, não existia nem internet. Então, assim, eu fico pensando, a gente precisa abrir a mente, porque quem para no tempo vai realmente chegar num ponto na carreira que vai sentir a falta de ter investido no consultório em várias coisas que a gente vai conversar agora nesse vídeo. Bom, depois de formar, até coloquei aqui, ó, que depois da gente estar formado, a gente não pode parar de pensar em investir, né? É claro que a gente passa algumas fases da vida um pouco mais difícil. Por exemplo, com a questão da pandemia, muitos consultórios odontológicos tiveram uma debandada de pacientes por medo do coronavírus. Mas eu fui uma profissional, porque eu acho que eu sempre tive uma mente assim, muito aberta em investimento. Eu gosto muito de observar os momentos mais críticos da profissão, porque são nesses momentos que eu consigo ter as minhas melhores ideias. Então, eu posso te dizer com muita honestidade, quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, que durante a pandemia, tirando os primeiros 15 dias da pandemia, eu continuei atendendo no meu consultório depois de 15 dias, eu nunca mais parei, né? Tudo de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, com as permissões dos atendimentos, de acordo com o que podia ser realizado no consultório, e depois normalizou muito para a gente, porque a odontologia faz parte realmente dos atendimentos que são das prioridades. Então, assim, eu utilizei muito da pandemia para poder conseguir extrair coisas bem específicas para fazer conexão com os pacientes, porque eles não dessem essa debandada que houve muito consultório. Então, se o seu consultório, depois da pandemia, é um consultório que realmente o atendimento, o número de pacientes caiu, até de convênios, né? Tem pessoas reclamando até de convênios, e se caiu atendimento de convênios do seu consultório, é a grande chance para você logo jogar esses convênios pela janela e começar um caminho novo, né? Fazendo um atendimento através de um protocolo assertivo, onde você não vai realizar uma consulta solta, você vai realizar uma consulta que vai agregar valor na vida daqueles pais que vão no seu consultório, daquelas crianças que estão fazendo uma experiência incrível, propiciada por você através de um protocolo, e são pais que vão valorizar essa experiência, essa conexão sua com os pacientes, e você vai ter a oportunidade, talvez, de ficar muito melhor do que antes da pandemia. Então, eu falo muito que essas oportunidades que a gente tem, se a gente sabe aproveitar, a gente consegue extrair o nosso melhor, que muitas vezes, né, no tempo da bonança, da zona de conforto, a gente acaba não se empenhando, né, em colocar, gastar tempo, investir tempo para fazer as análises que precisam ser feitas no consultório. E eu digo que na pandemia, né, depois principalmente de julho de 2020 para cá, o número de pacientes, eu não sei se também depois da pandemia, as mães, pelas crianças ficarem muito em casa, e foi uma das coisas que eu utilizei como estratégia para trazer essas crianças para o consultório. Porque, veja bem, crianças que hoje estão fazendo aulas, tem escolas que até hoje, né, aqui mesmo na minha cidade, a maior parte das crianças, a partir dos 6 anos de idade, elas estão todas fazendo aula online. E essas crianças, elas tiveram os hábitos alimentares e os hábitos de higienização alterados por conta da pandemia. Então, veja bem, eu pensei assim, ué, mas se essas crianças podem sumir do meu consultório, é hora, né, eu mostrar para essas mães que elas precisam estar no meu consultório mais ainda do que antes da pandemia, porque são crianças que estão ficando praticamente o tempo todo em casa, e às vezes acorda mais tarde, aí não faz a higienização, porque já está quase na hora, daí 1h30, 2 já vai almoçar, e depois do almoço vai fazer aula online, em casa mesmo. Então, os pais não se preocupam de levar a criança para escovar o dente, porque já está em casa mesmo, não tem aquela coisa de aprontar para sair para a escola. E eu verifiquei exatamente isso, que era uma grande chance
de eu conseguir conscientizar esses pais da importância das revisões serem mantidas no prazo durante a pandemia, principalmente para os pais, né, que investem em prevenção. Poxa vida, os pais passaram anos a fio indo no meu consultório 2 vezes por ano, algumas crianças até mais, dependendo do risco de cárie ou mesmo por alguma questão do acompanhamento do desenvolvimento craniofacial daquela criança, e agora eu ia colocar tudo a perder por causa da pandemia? Não! Eu usei exatamente da pandemia para mostrar aos pais que essas crianças precisam voltar para o consultório e continuar as manutenções, a proposta, né, da prevenção, da manutenção da saúde, porque prevenção é sempre a melhor escolha, prevenção gera muito menos custo para os pais, e está aí um gatilho mental que você pode usar, né, na sua comunicação com os pais, através da conscientização desses pais, que durante esse período agora que as crianças tiveram muito tempo em casa, fazendo aula online, muitas vezes beliscando muito enquanto estão fazendo a aula, come um biscoitinho, daí meia hora outro biscoitinho, está lá na aula online, e a higienização diminui. Então, isso é uma forma que você tem de aproveitar um momento que talvez você esteja passando dificuldade para ser talvez o momento da virada de jogo do seu consultório. Bom, e aí a gente tem que intensificar o investimento mesmo depois que a gente forma, né? Não existe, formei e agora eu vou ficar no meu consultório e não vou investir em nada, até porque você tem que investir para montar o seu consultório. Então, eu coloquei um ponto aqui para partilhar com você um pouquinho. Investir em pós-graduação logo depois que eu formo. Vou investir em uma pós-graduação, Tia Bela, o que você acha? Faço 2 de uma vez, já faço odontopediatria, faço ortodontia junto, já faço uma endodontia, um implante. Sabe o que eu tenho visto, assim, né, muito com essa experiência minha de dar aula? Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais preocupados em sair da faculdade e já logo começar uma especialização. E nem terminou essa especialização, já está lá pedindo dinheiro para o pai para fazer uma outra especialização. E eu percebo uma grande ansiedade, né, desses profissionais que formam, eles estão extremamente preocupados em só investirem em agregar valor científico para a carreira. Então, assim, a minha opinião, eu acho que quando a gente sai da faculdade, se a gente puder fazer 1 ano de clínica geral para a gente poder ter certeza daquilo que eu escolhi para me especializar, seria o ideal. Mas tem gente que gosta já, tem plano de casar, ter filho, enfim, já quer sair da faculdade e fazer uma pós-graduação. Não tem nada de mais nisso. O que eu vejo que às vezes confunde um pouco são profissionais que saem da faculdade, fazem uma pós-graduação, antes de terminar já pegou uma outra pós-graduação e não param para investir um tempo exatamente na captação dos pacientes para o consultório. Então, fica sempre aquele profissional que já tem um consultório, ou que trabalha para os outros, né, enfim, e está estudando, né, 2 semanas por mês, está em cursos e tudo, e não investe um tempo ali para criar, né, exatamente, para criar uma agenda, investir em tempo para pensar nas estratégias melhores do consultório. Então, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio, né? Eu vejo essa geração de agora, dos recém-formados, uma ansiedade muito grande, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, se a pessoa chega com 3 anos e meio de formado, já tem um mestrado, já está no doutorado, mas não tem experiência nenhuma clínica. Então, assim, é muito importante você estudar, claro que é. O estudo gera autoridade científica, mas é extremamente importante você entender que é preciso ter um equilíbrio nos investimentos que a gente faz para a gente poder alcançar o resultado que a gente quer lá na frente. Então, por exemplo, o que é investimento? Olha, eu aprendo no consultório. Tem pessoas que querem, formam e querem já abrir o próprio consultório. Não tem nada de mais nisso. Aí você precisa fazer um business plan quando você pensa em abrir o seu consultório para você investir da maneira correta e não sair desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, abrindo um consultório, por exemplo, numa região em que você não fez um estudo de mercado, você abre um consultório e investe no consultório
de uma forma que não está ajustada com o nicho de clientes que você vai ter no bairro que você investiu. E vice-versa também, né? Muitas vezes a pessoa pensa num tipo de cliente, monta tudo ali dentro e vê que não era esse tipo de cliente que ela tem lá dentro. E às vezes investe, por exemplo, em tecnologia, investe alto em tecnologia. Num bairro onde o poder aquisitivo das pessoas é mais baixo. Então, as pessoas não vão valorizar tanto a tecnologia que você colocou naquele momento ali. Então, é muito importante você fazer um estudo de mercado, um business plan mesmo, para você investir da maneira correta e gastar, né, e não fazer dívidas, porque se você investe muito alto, sem fazer esse estudo, você começa a trabalhar e você não tem o retorno financeiro, você precisa pagar o seu investimento, né? Muitas pessoas tiram dinheiro, até empréstimo em banco. Hoje tem muitos empréstimos voltados para nós, profissionais da área de saúde, né, com juros mais baixos e tudo, mas a gente precisa ter o retorno dos pacientes para poder quitar esse investimento que a gente fez ali. Então, é muito importante você, antes de abrir o seu consultório, você pensar, já é hora de eu abrir meu consultório? Eu estou pronta para abrir o meu consultório? Eu saí da faculdade agora. Não, eu estou pronta, eu vou fazer um curso de gestão, eu já vou fazer um business plan. Então, são pessoas que estão procurando uma formação melhor para ter um consultório. Porque, olha, abrir consultório não é fácil, não. Não é simplesmente colocar uma cadeira, um equipo, um mocho e abrir o consultório pronto, não. A forma como você vai trabalhar no seu consultório vai dizer muito de como você vai utilizar. Você pode ter o melhor equipamento, pode comprar aquela cadeira que sobe, desce automática, que o refletor você só passa a mão assim, né? Passa a mão por fora, nem encosta nele, ele já acende a luzinha. Então, esse tipo de investimento, ele é importante, se você tem condições, né, de colocar a melhor cadeira e tudo. Mas é muito importante você observar como você vai pagar esse investimento, porque senão você vai dar um tiro no escuro. Então, essa questão da gestão do consultório é extremamente importante. No meu curso, Protocolo Encantamento Tchabela, eu tenho um módulo, né, que o meu esposo, doutor Ângelo, ele dá algumas aulas sobre gestão, porque você pensa em abrir o seu consultório, mas você não sabe nem como calcular o seu custo hora, você não sabe nem criar uma estratégia para montar uma equipe. Você não sabe ainda que você precisa ter alguém de confiança no seu consultório, né, fazendo a gestão da sua agenda de uma forma assertiva, se comunicando bem com os pacientes que chegam pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, assim, abrir um consultório não é uma coisa só de momento, de ímpeto quando sai da faculdade. O melhor momento para abrir o seu consultório é quando você já vislumbra as melhores estratégias para fazer o seu consultório ser lucrativo. Essa é a melhor hora. Então, você pode perguntar, Isabela, então, eu saí da faculdade agora, vamos supor. Tem algumas perguntas que algumas pessoas me enviaram. Eu saí do meu consultório agora. E eu estava com muita vontade de já montar meu consultório, porque eu já fico imaginando as paredes e tudo. E você acha que eu devo abrir agora? Eu acho que você deve abrir o seu consultório na hora que você já tiver fundamentos, pilares específicos para que você tenha um bom desempenho do seu consultório. É claro que ninguém vai abrir um consultório já com uma agenda lotada, né? Ninguém abre um consultório e amanhã já está lotada para 6 meses para frente. Claro que não. Tudo isso é uma construção. Mas quando você faz a escolha correta, por exemplo, de abrir o seu consultório já com o protocolo de consulta correto, então esse protocolo ele vai antecipar muitos acertos que você não teria se você não tivesse um protocolo de atendimento, que faz com que muitos profissionais errem nas escolhas do consultório, né? Porque, por exemplo, o meu protocolo de atendimento, ele não diz respeito só àquele manejo com a criança. Ele diz respeito ao manejo com a criança, sim, também muito, através do encantamento, que faz, que linka, né, que me liga às crianças, aos pais. Mas o protocolo Encantamento Tchabela, ele é muito mais amplo no sentido das estratégias que estão por trás, né, de se alcançar esse encantamento na consulta. Então, um profissional, um dentista, que tem aí 10 anos de formado, e um profissional que forma agora, que já se prepara com a questão
faz uma preparação aí de 1 ano e meio na questão da gestão, business plan, se prepara com um protocolo assertivo no consultório, quem você acha que vai chegar mais rápido no sucesso? Aquele que simplesmente abriu a porta, colocou o equipamento lá dentro, abriu uma plaquinha, montou um Instagram e pronto? Ou esse que se preparou com o protocolo de atendimento correto, já sabe sobre gestão, tem uma mínima noção sobre como gerenciar o seu consultório, né? Compreende também que as habilidades nossas, como dentistas, odontopediatras, elas passam, né, pelo caminho de uma autoridade científica, que são os cursos, os estudos que a gente faz, mas também passa pela formação do lado da humanização, do que eu quero, como eu vou me conectar com as crianças, como eu vou fazer essas entregas de tudo que eu estudei na faculdade, de tudo que eu fiz na minha pós-graduação, como serão essas entregas no meu consultório. Isso assim, eu falo que é um detalhe que faz toda a diferença no seu consultório. A maneira como você entrega tudo que você aprendeu na faculdade. Só que a faculdade não ensina e não vai te ensinar nem a pós-graduação, nem o mestrado e nem o doutorado. Essas entregas, né, o jeito de você entregar tudo que você aprendeu, não existe um curso específico na faculdade para isso. Por isso eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela, porque nos meus 30 anos de formado eu pude vivenciar muitas situações difíceis no meu consultório, das quais extraíram de mim as melhores ideias, as melhores soluções para tudo de difícil que ia aparecendo nos atendimentos que eu fazia, e aí o protocolo, ele realmente funciona por isso, porque ele é como se ele já vislumbrasse, né, de antemão, o que pode dar errado numa consulta. E aí, você seguindo o protocolo, a chance, né, de algo pequeno sair errado na sua consulta, ela diminui drasticamente. Porque essas dificuldades, elas já estão previstas e a gente não deixa acontecer. O protocolo, ele já não deixa você, por exemplo, vou te dar um exemplo para você que atende criança, e que é uma dificuldade que acontece muito no consultório, né? Aquele tremendo choro na hora que coloca a criança ali na cadeira, e aí a criança chora tanto, esperneia, que muitas vezes ela até foge da cadeira, e a mãe se desespera, e a mãe sai correndo atrás da criança, e o dentista fica com a luva sem saber se tira a luva para sair atrás da criança, ou o que faz, né? E aquela sensação de incompetência habita o seu coração nessa hora. Então, o protocolo Encantamento Tia Bela não deixa isso acontecer, não com choro. O choro pode acontecer? Pode, mas as consequências de se tornar um desastre na consulta não vai acontecer, porque existem passos assertivos que você vai executar, que eu executo no meu consultório, né, no protocolo, que faz com que todo esse ambiente ali em loco do exame clínico, todas as pessoas que estão envolvidas no processo do exame clínico do bebê já esperam pelo momento do desastre, do choro, né? Os pais já sabem que isso pode acontecer, e o melhor, os pais já sabem que você está com as rédeas do atendimento nas suas mãos, né? Eu falo que hoje, se eu puder deixar para minha filha que faz odontologia uma grande herança, eu acho que é o meu protocolo, porque ele envolve muito da minha experiência de 30 anos e muito do respeito que eu aprendi a ter com os meus pacientes. Porque a partir do momento que eu criei, né, esses passos assertivos da consulta, eu tenho certeza, né, que os pais que visitam a minha clínica, a minha equipe, eles sentem esse respeito por eles, pelas crianças, pelas dores, pelas dificuldades que eles carregam quando eles nos procuram para cuidar daquele grande tesouro que são as crianças. Então, hoje eu brinco muito com a minha filha, que o protocolo Encantamento Tia Bela é uma grande herança que eu estou deixando para ela como para que ela leve para a vida profissional dela no consultório, porque ele diz muito disso, da gente poder trabalhar a empatia, né, de descobrir como eu me coloco no lugar das pessoas que nos procuram no consultório. Ninguém visita o consultório só para passeio.
por mais que eu escute sempre das mães, Tia Bela, adoro vir no seu consultório, adoro conversar com você, é tão bom. Mas, claro, aquela mãe vem para que eu cuide da criança dela, né? Ela vem porque não está conseguindo higienizar o bebê, ela vem porque ela viu uma manchinha branca, ela veio porque os dentinhos da criança na troca estão muito encavalados. Sempre existe uma dor, né? Ela vem muitas vezes porque ela separou, e aí, nessa separação, ela não conversa mais com o pai, e eles estão fazendo uma guarda compartilhada, e ela não sabe como fazer, porque quando a criança fica metade da semana com o pai, não está usando fio dental, não está escovando e tudo. Então, a gente consegue, de uma maneira exatamente de se habilitar através da empatia, de criar soluções, né, para uma situação tão delicada como essa dos pais que separaram. Eu brinco muito nessa hora que eu falo com a mamãe, olha, eu vou fazer uma receita para você, e esse bilhetinho aqui, com essa receita, você vai entregar ao papai. Aí eu faço uma cartinha, coloco Tia Bela e tudo, com um bilhetinho especial para o papai, nos dias que a fulana estiver na sua casa, gostaria que você fizesse tudo. Então, você faz a ponte daquele casal ali que não está se falando mais, mas através da empatia, vocês colocam no lugar daquela mãe que está sofrendo, que está com medo da criança, não está seguindo as mesmas orientações que eu ensinei na consulta, você consegue, de uma maneira leve, de uma maneira respeitosa e com muito jeitinho, conquistar aquele pai, né? E no final você ainda coloca assim, quem sabe na próxima consulta você não vem também para participar dessa experiência incrível da fulana aqui no meu consultório. Então, assim, eu percebo hoje que a gente, no consultório, a gente tem muitas possibilidades de fazer investimentos, né, e ter retorno no consultório. Isso depende muito de uma maturidade profissional, que vem com o tempo, que às vezes vem mais cedo, né? Eu gosto muito de pensar que algumas maturidades na vida, elas não têm a ver com a idade, elas têm muito a ver com a percepção se eu preciso de algo ou não. Porque eu vejo e tenho na minha clínica profissionais que são novas, né, que começaram comigo aí depois da pós, com 26 anos, mais ou menos, são profissionais jovens, e eu vejo, assim, que são profissionais com maturidade, muitas vezes mais maturidade do que alguns profissionais que têm 15 anos de formado, né, pela percepção, hoje, do que nos faz fidelizar paciente, de se conectar com os pacientes, é aquela visão que eu vejo que essas meninas novas têm comigo, que eu gosto muito de ensinar, porque eu me sinto assim, eu gosto de inspirar essas dentistas, então eu percebo que quando essas profissionais, independente da idade, quando o profissional em si, ele está aberto para poder aprender, né, a captar esses novos conceitos que não tem muito a ver com o lado científico da odontologia, são profissionais que realmente eles vão colher bons frutos mais cedo, né? Então, a maturidade, é claro que algumas coisas vêm com a idade, mas a maturidade também pode, em alguns aspectos, ser absorvida, mesmo que a pessoa não tenha uma idade avançada. Eu acho que foi por isso, né, que eu quis criar o meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela, porque se eu tivesse tido, por exemplo, uma Tia Bela que gravasse vídeo, que me contasse das experiências, principalmente a respeito de um protocolo bem feito na consulta, eu tenho certeza que o meu caminho, ele teria sido lindo como mas um pouco antes. Então, assim, eu falo que isso é a minha grande missão hoje como profissional, né? Com 30 anos de formado, a tendência da gente daqui a um tempo é diminuir o consultório, e eu quero muito realmente investir, cada vez mais investir, né, em ensinar a você que quer ter um consultório realmente com pacientes particulares, da odontopediatria, com pais que valorizam aquilo que você oferta, né, porque você está colocando valor na sua entrega, e uma profissional que não depende de nenhum atendimento de convênio, né, que quem determina o valor, o seu valor, é você. Então, hoje eu vejo que a minha grande missão na odontologia, que eu falo como professora, é isso, é você conseguir construir o seu valor. Tem nada melhor do que eu chegar no final da minha vida profissional
e eu vejo isso hoje, não para dizer que eu estou aposentando, mas 30 anos de formada é um tempo bom, é eu enxergar hoje com muita felicidade que eu construí o valor que eu tenho hoje para os pais das crianças e para as crianças, para os meus colegas, para os médicos pediatras aqui da minha cidade. Esse é uma grande realização minha como profissional. Eu sou Tia Bela, sou odontopediatra. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Se você gostou desse vídeo, envia para alguém que está precisando, talvez, pensar um pouquinho sobre os investimentos. E eu estou aqui sempre para te ajudar. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, eu terei um prazer imenso em te responder. Um beijo e fique com Deus.